Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo chamado Estranha Moral, é o 23º, e hoje nós vamos estudar o texto Abandonar Pai, Mãe e Filhos. São aqueles textos polêmicos, né? Que estão na Bíblia, que dizem ser a palavra de Deus, dizem acreditar profundamente, a gente sabe que não é bem assim, até nos evangelhos. Muita coisa que contradiz, por exemplo, da vez passada a gente estudou Jesus dizendo que quem não odiar seu pai, sua mãe ou a si mesmo não é digno de me seguir. Oi? O mesmo Jesus que disse assim, ame o outro como a si mesmo? Né? Não parecem duas pessoas? Então, aí entram as traduções erradas, os significados errados, os copistas que fizeram errado, e aí vai eternamente. Aliás, você sabia que de algumas Bíblias, não sei se você sabe, Bíblia é um livro de domínio público, portanto eu, Evandro, poderia pegar uma, editar e publicar como Bíblia do Evandro, né? Credibilidade zero, mas tudo bem. Existe uma Bíblia que diz assim que Moisés falou para os seus, não praticareis o espiritismo. Olha, Moisés, por mais profeta que ele foi, 6.000 anos antes de Cristo, prevê que o Espiritismo ia aparecer e falar naquela época. Eu acho que quando ele falou, todo mundo ficou assim, o quê? O que é isso? Obviamente que isso daí foi adulterado, mais uma das milhões de adulterações que tem a Bíblia. Mas vamos ver. O texto de hoje vamos estudar abandonar pai, mãe e filhos. Está em Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, sua mãe, ou sua mulher, seus filhos, suas terras, receberá o cêntuplo, 100 vezes mais de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Lucas. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. E está também em Lucas, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. E aí Jesus responde, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era, evidentemente, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque se pensa. Mento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país. Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever. É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Tá falando de novo das palavras que a interpretação, o estudo sobre o que Jesus falava, era justamente que ele estava dizendo assim, o que importa mais, esta experiência terrena ou a vida eterna, ou seja, a nossa vida espiritual, né? Então, evidentemente, e assim, não deve chocar porque absurdamente se deixa tudo para trás para defender um país numa guerra. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, as pessoas tratam estas pessoas como valorosas, honrosas, heróis. A gente vê muito em filme americano, né? Heróis de guerra. Oi, você deixar a sua família sozinha e todo mundo para ir lutar numa guerra, ser herói do quê? Para matar outra pessoa? Desculpa, isso tem outro nome. Mas enfim, no valor mundano, né?
Jesus diz assim, então, se não deixar tudo para trás para seguir realmente as instruções, né, de que importa realmente para a vida futura ou para a vida espiritual, o que é uma encarnação perto da nossa imortalidade, né? É nesse sentido que vem este texto, mas eles continuam a explicação. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão, não seriam, se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. Essa é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito, e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas, para suportarem as vicissitudes da vida. Pois é, e lembrando que Jesus não podia falar duas coisas, então, primeiro ele fala do amor, depois ele manda abandonar pai e mãe, não, né? A gente tem que ver os contextos, o que isso estava dizendo, e usar a nossa massa cinzenta, pensar, né? Não acreditar cegamente em tudo que lê, ou que as mensagens são assim, literais. Tanto que não são, que as pessoas interpretam ao seu bel prazer. Tem um monte de gente causando guerra no mundo porque olha para a Bíblia e tem uma frase lá e acha que todo mundo deve viver diante daquela frase. Oi, né? Menos, bem menos do que isso. Tá bem? Hoje a gente encerra, mas no próximo episódio nós vamos estudar o texto Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mais um negocinho esquisito que a gente fala. Como assim, Jesus? Se a pessoa já morreu, como é que vai enterrar o outro que morre? Não dá certo. Tá vendo como é que as coisas não são exatamente literalmente o que estão escritas? A gente vai estudar esse texto. Eu te espero como sempre. Valeu pela presença e até a próxima. Tchau.